Vamos então à questão 3. Obviamente, pode-se ver aqui até pelo tópico frasal que se trata da aptidão física. Leio. A aptidão física é a capacidade de realizar as tarefas do dia a dia com mínimo de fadiga e desconforto. E isso é obtido a partir da constituição física, incluída aí a herança genética. Ter aptidão física é estar com coração, pulmões, vasos sanguíneos e músculos prontos para suportar, sem problemas, as atividades que o corpo realiza. Trata-se de uma condição relativa e imutável, que pode ser melhorada e ampliada conforme o interesse de cada um. Um artista de circo precisa de aptidão para pedalar com monociclo na corda bamba sem cair. Alguém na plateia pode querer apenas acompanhar sua turma em um passeio de bicicleta até uma cachoeira. Ou seja, é você quem decide o quão apto quer estar para as suas atividades. Então, é um conceito de aptidão física, na primeira frase, o tópico frasal, na realizar atividades do dia a dia, mínimo de fadiga e desconforto. Depois fala-se que a aptidão está ligada à herança genética, à constituição física, tem a ver com os órgãos prontos para fazer aquilo que cada pessoa necessita. Tá? Então, cada cidadão precisa realizar algumas tarefas e, para tanto, cada cidadão, cada grupo da população precisa de um tipo de aptidão específica. Vamos à questão 3. A busca por uma melhoria da qualidade de vida exige que as pessoas procurem por um aprimoramento de sua aptidão física. E para isso é necessário que sejam incorporadas atividades cotidianas de trabalho a séries de exercício físico. O texto de apoio aqui, tá, não fala de séries de exercícios físicos. Não fala isso. Fala que cada um precisa de uma aptidão para poder fazer aquilo de que necessita. Tá? Cada um tem um biotipo. Tá? Cada um tem uma necessidade também específica. Letra A, o erro é séries de exercício físico. Letra B. É necessário, para haver aptidão física, que sejam adotados horários fixos para execução de exercícios corporais. Não se fala de adoção de horários determinados, nem A nem B. É necessário que haja dedicação predominante à prática de exercícios de musculação em relação aos exercícios aeróbicos. Não é uma boa paráfrase, o texto não fala dessas modalidades de exercícios. É necessário que haja estímulo ao indivíduo para o desempenho de atividades consonantes com suas necessidades e capacidades físicas. A letra D apresenta uma boa paráfrase, uma boa leitura do texto de apoio. Por quê? Houve uns exemplos aqui no texto de apoio, tá? A partir da linha 5. Trata-se de uma condição relativa e imutável, que pode ser melhorada e ampliada conforme o interesse de cada um. Tá? Então, cada um tem uma necessidade específica, cada um quer fazer uma atividade, para tanto, precisa ter a aptidão para a realização daquela atividade. A letra C realmente é fenomenal. A eliminada, B eliminada, C eliminada, D é muito boa. É necessário que haja estímulo ao indivíduo para o desempenho de atividades consonantes que estão de acordo, em conformidade com suas necessidades e capacidades físicas. Se houver só 4, eu marcaria a letra D. Tá? É necessário que tenham prioridade no programa de treinamento as modalidades esportivas de caráter individual. Não se fala de modalidades que visem a aptidão. Tá? Destaca-se que cada cidadão tenha, cada grupo de cidadão tem uma necessidade e uma capacidade específica. Tá? Ou necessidade ou capacidade específicas. Deve-se assinar a alternativa D de dado, uma leitura excelente do texto de apoio. Passamos à questão 4. Não é raro ouvirmos falar que o Brasil é um país das danças, ou um país dançante. Essa nossa fama é bem pertinente se levarmos em consideração a diversidade de manifestações rítmicas e expressivas existentes de norte a sul, sem contar a imensa repercussão de nível internacional de algumas delas. Dança, sem dúvida, tá? Tem a ver aqui com uma atividade física. Tá? É um aspecto cultural e corporal e físico. Danças trazidas pelos africanos escravizados
danças relativas aos mais diversos rituais, danças trazidas pelos imigrantes, etc. Aqui uma anáfora muito bom. Algumas preservam suas características e poucos se transformaram com o passar do tempo, como o forró, o machixe, o xote e o frevo. Outras foram criadas e são recriadas a cada instante. Inúmeras influências são incorporadas e as danças transformam-se e multiplicam-se. Nos centros urbanos existem danças como o funk, o hip hop e as danças de rua e de salão. É preciso deixar claro que não há jeito certo ou errado de dançar. Todos podem dançar independentemente de biótipo, etnia ou habilidade, respeitando-se as diferenciações de ritmos e estilos individuais. Tá? É uma questão aqui de atividades físicas, artes e identidades brasileiras, um aspecto cultural relacionado à atividade física. Com base no texto, verifica-se que a dança, presente em todas as épocas, espaços geográficos e culturais, é uma prática corporal que conserva inalteradas suas formas. Isso é incorreto, tá? O segundo parágrafo fala que algumas danças, segundo parágrafo, segunda linha, algumas danças preservam suas características, tá? Na linha 4, segundo parágrafo, outras foram criadas, são recriadas a cada instante. Então, falar que as danças, a prática corporal se conserva inalterada, tá? Ou as danças permaneceram inalteradas, isso é bastante incorreto na marca, letra A. Ótimo. Na letra B, a dança é uma forma de expressão corporal baseada em gestos padronizados, realizada por quem tem habilidade para dançar. É uma leitura ruim do texto, porque no último parágrafo fala-se já na primeira linha que não há jeito certo ou errado de dançar. Está no terceiro parágrafo e na primeira linha. Letra B, uma leitura não boa, uma leitura inadequada do texto. Na letra C, a dança é uma manifestação rítmica e expressiva voltada para as apresentações artísticas, sem que haja uma preocupação com a linguagem corporal. Eu estou falando de corpo e educação física, uma linguagem corporal, sem dúvida, tá? Não há forma certa de dançar. Entretanto, há uma preocupação com a linguagem corporal, letra C, inadequada. A dança é uma prática que traduz os costumes de determinado povo ou região que está restrita a este. Na verdade, é incorreto porque as danças, meu Deus, a cultura é intercambiável, ela se desloca aí, tá? Muito bem. Aqui no segundo parágrafo, na última frase, penúltima linha, nos centros urbanos existem danças como funk, o hip hop, danças de rua e danças de salão. Essas danças, obviamente, já aparecem no meio rural, aparecem em várias comunidades que não especificamente, tá, no meio urbano. Eu me lembro de uma questão do Enem de 2014 que fala de uns índios que cantam hip hop, tá, e que preservam a sua cultura dessa forma. Então, circunscrever ou indicar que a dança fica relativa a só um grupo cultural, isso é ruim, é uma leitura inadequada aqui das manifestações corporais e culturais. A letra D é inadequada. A dança é uma representação das manifestações, expressões, comunicações e características culturais de um povo. É a tese defendida pelo texto. A letra E foi uma leitura bastante adequada. Eliminei cada uma das anteriores, tá? E a questão 4 aqui tratou da relação entre o corpo, a atividade física, a identidade brasileira, as artes. Já houve questão com quadros, com reproduções de quadros. Já houve questões ainda com letras de música que tratavam de aspectos culturais do Brasil, tais quais o futebol. Vamos então adiante. A falta de espaço para brincar é um problema muito comum nos grandes centros urbanos. Diversas brincadeiras de rua, tal como pular corda, o pique-pega e outros, têm desaparecido do cotidiano das crianças. As brincadeiras são importantes para o crescimento e o desenvolvimento das crianças, a função das atividades físicas, pois desenvolvem tanto habilidade perceptivo-motoras, identificação de espaços, habilidades físicas, quanto habilidades sociais. Nada mais óbvio, o cidadão pode intercambiar, conversar, criar regras, tá? Tentar entrar ali no jogo. Bastante interessante o texto de apoio aqui. Tá? A questão trata da função social das atividades físicas. Considerando a brincadeira e o jogo como um importante instrumento de interação social,
pois por meio deles a criança aprende sobre si, sobre outros, sobre o mundo ao seu redor. Entende-se que o jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades e níveis de habilidade motora. É uma leitura bastante boa, tá? E vejamos aqui no texto. Na linha 2, diversas brincadeiras de ruas, tal como pular corda, pique-pega, têm desaparecido, na terceira frase. As brincadeiras são importantes para o crescimento e desenvolvimento das crianças, pois desenvolvem habilidades perceptimotoras quanto habilidades sociais. Não se fala especificamente de diferentes idades ou níveis de habilidade motora, mas fala que se as brincadeiras promovem o desenvolvimento social e desenvolvimento motor. Tá? A letra A consegue fazer uma paráfrase boa quando fala participação de crianças de diferentes idades. Aqui é o desenvolvimento social, nível de habilidade motora, evidentemente desenvolvimento motor. A letra A apresenta uma paráfrase muito adequada do texto de apoio. B. O jogo desenvolve habilidades competitivas centradas na busca da excelência, na execução de atividades do cotidiano. Fala-se da brincadeira e o objetivo ali é lúdico. O objetivo não é competir, tá? Não é um esporte de alto desempenho, em que havia uma competição aí, os mais bem preparados sair-se-iam, melhor. A letra B inadequada, né? É brincadeira, é algo de jogo, de algo mais lúdico. Não há uma preocupação na competição. B eliminada. C. O jogo gera um espaço para vivenciar situações de exclusão que serão negativas para a aprendizagem social. É o oposto da tese defendida pelo texto de apoio. Tá? O jogo vai propiciar, a brincadeira e o jogo vão propiciar a inclusão, tá? A inserção e ainda o desenvolvimento motor e social. A letra C é muito inadequada. Através do jogo é possível entender que as regras são construídas socialmente e que não podemos modificá-las. É inadequado. Por quê? Porque imagina no futebol de rua, você pode dialogar e readequar as regras. A bola não é minha, a bola é de todo mundo. Cada um pode fazer com 5, com 7, a de fora é minha. Então, as regras são cambiáveis, até porque é uma brincadeira, é um jogo. Tá? É uma aprendizagem social. A letra D é inadequada. Na letra E, no jogo, a participação está sempre vinculada à necessidade de aprender o novo conteúdo. Não é aprender, tá? É a inserção, tá? É a interação. É inadequado. E desenvolver habilidades motoras especializadas. Desenvolvem-se, mas não se fala ali de algo específico, algo, digamos, só peitoral agora, só os músculos inferiores, vamos trabalhar só com a panturrilha. Nada disso. A letra E está eliminada, nós marcamos, sem dúvida, a letra A de ativa, função social das atividades físicas.